O destino bíblico do Irã. Imagine um reino esquecido que desafiou o mundo inteiro. A Pérsia, o que hoje conhecemos como Irã, não é apenas um nome que aparece nas manchetes das notícias, é o eixo de um plano divino que foi escrito há milênios. Desde a queda da Grande Babilônia até as profecias dos últimos dias, a Bíblia revela o destino desse povo. Vocês estão prontos para descobrir a verdade que o mundo ignora? O nascimento da Pérsia, a profecia de Ciro. Vejam, antes que o nome Irã ecoasse com força pelo mundo, existia um reino quase invisível, um reino nas sombras, a Pérsia. Nos primórdios da história, lá pelo século 6 a.C., a Pérsia era apenas uma região montanhosa a leste da Mesopotâmia, habitada por tribos dispersas, sem exércitos imponentes que causassem medo, nem alianças que fizessem as superpotências da época tremerem. A Babilônia, por outro lado, dominava o mundo com mão de ferro. Seu rei, Nabucodonosor, havia construído um império que parecia eterno, uma fortaleza inexpugnável. Suas muralhas gigantescas, seus famosos jardins suspensos, seus deuses de ouro, tudo, absolutamente tudo, proclamavam uma invencibilidade absoluta. Eles eram os donos do pedaço, certo? Mas nas sombras, nas alturas do planalto iraniano, algo estava se formando. A Pérsia, silenciosa e discretamente, começava a se unir. Tribos nômades se organizavam com um propósito e um líder carismático estava prestes a surgir. Enquanto a Babilônia celebrava sua grandeza com banquetes e excessos, os persas, com astúcia, se aliavam aos medos, um povo vizinho com experiência em guerra. Juntos formariam o que a história chamaria de Império Medo-Persa, um verdadeiro colosso que mudaria para sempre o destino das nações. E é aqui que entra o extraordinário, aquilo que nos faz pensar que há algo mais, muito antes de a Pérsia ser sequer uma ameaça para alguém. Antes mesmo de nascer seu grande rei, a Bíblia já havia escrito sua história. O profeta Isaías, quase 150 anos antes de que isso acontecesse, imaginem, antes de esse rei nascer, proclamou algo que parecia totalmente impossível. Ouçam isso porque é de ficar pasmo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei pela mão direita para submeter nações diante dele e desarmar os reis. Ciro, um nome que ninguém conhecia naquela época, um rei que ainda não havia nascido, que nem sequer existia. Mas Deus, aquele que conhece o fim desde o princípio, que vê o quadro completo, já havia escolhido esse homem para cumprir um propósito transcendental. A Bíblia o chama de ungido de Deus, um termo normalmente reservado para o Messias ou para sacerdotes e reis de Israel. Mas aqui, Deus aplica esse título a um rei pagão, um detalhe impactante. A Pérsia, aquela região insignificante da qual ninguém falava, estava sendo moldada no próprio coração do Criador para desempenhar um papel que ressoaria por séculos e séculos. É impressionante como Deus conduz os fios do tempo e da história, escolhendo quem Ele quer para os seus propósitos. A queda da Babilônia, o decreto de Ciro e o retorno dos judeus. Enquanto a Pérsia crescia nas montanhas como uma força silenciosa, a Babilônia vivia seu auge absoluto. A cidade era o centro do mundo e seu esplendor, deslumbrante. Os judeus, por sua vez, continuavam cativos e oprimidos naquela terra estranha, após a destruição de sua amada Jerusalém. Choravam por seu lar, o templo de seu Deus estava em ruínas e os ídolos babilônicos eram exaltados acima de tudo. Mas atenção, acima dos tronos e dos reis humanos havia um Deus soberano, um Deus que já havia decretado muito tempo antes o fim inevitável da Babilônia. No livro de Daniel, capítulo 5, encontramos um momento de arrepiar, daqueles que deixam qualquer um gelado. O rei Belsazar, neto do poderoso Nabucodonosor, organizou um banquete suntuoso, uma verdadeira farra, mas com um toque de idolatria. Em sua arrogância desmedida, ele ousou usar os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, aqueles vasos dedicados a Deus, para brindar aos seus deuses falsos de ouro e prata. Era uma blasfêmia em toda a regra, uma provocação direta ao Deus verdadeiro. E de repente, no meio da festa, uma mão invisível apareceu e começou a escrever na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim.
Imaginem o terror que se espalhou pelo salão. Daniel, o profeta, foi chamado para interpretar a mensagem e sua interpretação foi arrepiante porque revelou a sentença divina. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, no ano 593 a.C., os exércitos medo-persas liderados pelo já famoso Ciro, o Grande, invadiram a Babilônia e o fizeram quase sem resistência. A cidade caiu como um castelo de cartas. Os persas tiveram a ideia engenhosa de desviar o rio Eufrates, que passava pelo centro da cidade, e entraram pelos canais secos que havia sob as imensas muralhas. Não houve cerco nem grandes batalhas nos portões. Foi uma conquista tão precisa, tão calculada, que parece saída de um roteiro de filme, de um plano perfeitamente orquestrado. E de fato era. A história secular, como a do historiador Heródoto, também corrobora essa estratégia de Ciro, o que confirma a precisão bíblica. Ciro não apenas conquistou a Babilônia, mas movido por um poder superior, fez algo que mudou para sempre a história do povo de Deus. No livro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos seu surpreendente decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me ordenou que lhe edificasse uma casa em Jerusalém. Quem há entre vós do seu povo? Pensem nisso. Um rei pagão, que não conhecia o Deus de Israel, que não era judeu, foi movido pelo Espírito de Deus para libertar os judeus cativos. E não só isso, mas também para financiar a reconstrução do seu templo em Jerusalém. Esse decreto de Ciro contrastava radicalmente com a política dos assírios e babilônios, que costumavam deportar os povos conquistados para impedir sua rebelião. Ciro, por outro lado, permitiu e incentivou o retorno dos judeus e até lhes devolveu os utensílios do templo que Nabucodonosor havia roubado. As lágrimas do longo exílio dos judeus de repente se transformaram em cânticos de alegria e louvor. Ciro, sem sequer saber, estava sendo um instrumento perfeito nas mãos do Deus Altíssimo, aquele que controla tudo. É de ficar impressionado com a soberania de Deus, de verdade. A história nos mostra como Deus usa quem Ele quer para cumprir suas promessas. As visões de Daniel. A Pérsia no cenário dos impérios mundiais. A história da Pérsia na Bíblia não se limita apenas à época de Ciro. Deus revelou seu destino e seu futuro por meio de visões proféticas que transcendem os séculos, que vão além do tempo. No livro de Daniel, capítulo 8, o profeta Daniel recebe uma visão impressionante que o deixa impactado. Ele viu um carneiro com 2 chifres diante do rio Ulai. Um dos chifres era mais alto que o outro e cresceu depois. Esse carneiro, cheio de fúria, investia com força para o oeste, para o norte e para o sul, sem que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse detê-lo ou resistir a ele. O anjo Gabriel, que costuma ser quem esclarece as coisas, explicou a visão a Daniel. O carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Aí está. Os 2 chifres representavam a aliança medo-persa. O chifre mais alto, que cresceu depois e se tornou dominante, era, claro, a Pérsia, que com o tempo superou os medos em poder e influência e liderou o império com mão de ferro. Essa profecia não apenas antecipou a ascensão imparável da Pérsia, mas descreveu suas conquistas militares com uma precisão tão brutal que desafia qualquer lógica humana. A Pérsia avançou para o oeste, derrotando a Grande Babilônia para o norte, conquistando o reino da Lídia na atual Turquia, e para o sul, subjugando o poderoso Egito. Cada passo, cada vitória foi um cumprimento literal e exato da palavra de Deus. É como se vocês vissem a história se desenrolar diante dos seus olhos exatamente como foi predito. Mas as visões de Daniel não terminam aí. De jeito nenhum. Em Daniel 2 vemos outro sonho, desta vez do próprio Nabucodonosor, sobre uma estátua gigantesca com partes de diferentes metais. Uma cabeça de ouro, Babilônia, peito e braços de prata, Medo-Pérsia, ventre e coxas de bronze, Grécia, pernas de ferro, Roma, e pés de ferro e barro, o Império Final. Cada parte dessa estátua representava os grandes impérios do mundo que se sucederiam na história, desde o tempo de Nabucodonosor até o fim. E aí está.
O peito e os braços de prata simbolizavam, nada mais nada menos, o Império Medo-Persa, que sucederia diretamente à Babilônia. Isso é incrível. Deus não apenas anunciou a ascensão da Pérsia, mas também revelou seu lugar exato na sequência da história mundial. Nenhum império, por mais poderoso que se considere, se levanta ou cai sem que ele permita. É para percebermos quem está no controle de tudo. As profecias de Daniel estabelecem um marco temporal que nos ajuda a entender a soberania divina sobre a história humana. Êster e a preservação de Israel. A ameaça de Hamã. Décadas após o reinado de Ciro, a Pérsia continuava sendo um império vasto, imenso e tremendamente poderoso. Durante o reinado do rei Xerxes, conhecido na Bíblia como Assuero, um rei que, aliás, aparece nos registros históricos seculares como Xerxes I, famoso por suas guerras contra a Grécia e os judeus, embora já livres do cativeiro, ainda viviam dispersos por todos os seus vastos territórios. E é aqui que entra em cena uma das histórias mais emocionantes, cheias de intriga e providência divina de toda a Bíblia. A história de Êster. Êster era uma jovem judia órfã, criada com muito amor por seu primo Mardoqueu, na grande cidade de Susã, a capital persa. Por uma reviravolta inesperada do destino, ou melhor dizendo, pela providência divina que move todos os fios, Êster foi escolhida como rainha da Pérsia. Imaginem a situação: uma judia no trono do império mais poderoso do mundo. Isso por si só já era um milagre silencioso, mas um perigo mortal, uma verdadeira nuvem negra, pairava sobre todo o seu povo. Hamã, um alto funcionário da corte, um sujeito com muito poder e um ego desmedido, além de descendente dos amalequitas, que eram inimigos ancestrais e ferrenhos de Israel desde os tempos do Êxodo, alimentavam um ódio profundo e irracional contra os judeus. Quando Mardoqueu, por sua fé e por não querer se curvar diante de um homem que se exaltava como um deus, recusou-se a lhe prestar reverência, Hamã, furioso e humilhado, tramou um plano genocida para exterminar todos os judeus do império. Um plano de aniquilação total que buscava apagar um povo inteiro. Hamã, com astúcia e veneno em suas palavras, convenceu o rei Assuero a assinar um decreto real que ordenava a destruição e matança de todos os judeus do império em um único dia, uma data marcada no calendário, o dia 13 do mês de Adar. Era um plano maquiavélico, elaborado para ser irrevogável, uma vez assinado pelo rei e selado com seu anel. Em Êster capítulo 3, versículo 8, lemos as palavras venenosas que Hamã disse ao rei, argumentando que os judeus eram uma ameaça. Há um povo espalhado entre as províncias do teu reino, que não cumpre as leis do rei. Não convém tolerá-los. O plano de Hamã parecia perfeito, sem falhas, infalível. Mas Deus, que sempre está à frente e tem suas estratégias, já havia colocado Êster no trono para um tempo como este, exatamente no momento certo. Quando Mardoqueu soube do decreto, desafiou Êster com palavras que ressoam com uma força brutal e que ainda hoje nos fazem refletir, lembrando-nos de que, às vezes, a posição que ocupamos é para um propósito divino. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao reino? Êster, com uma coragem inaudita e uma fé inabalável, jejuou, orou e arriscou a própria vida ao se apresentar diante do rei sem ter sido chamada, algo que poderia lhe custar a vida. E mais uma vez, Deus moveu o coração do rei Assuero, fazendo-o enxergar a verdade e a traição de Hamã. Hamã foi desmascarado, sua maldade exposta, e acabou enforcado justamente na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Que justiça poética! O decreto de morte foi revertido. Os judeus foram milagrosamente salvos da aniquilação e sua vitória é celebrada até hoje na alegre e colorida festa de Purim. Essa história não é apenas um relato de heroísmo e de uma mulher corajosa. É uma batalha espiritual em toda a sua essência. Por trás da figura de Hamã operavam forças obscuras, demoníacas, que buscavam destruir a linhagem da qual, segundo a promessa divina, viria o Messias, o Salvador. Era uma tentativa direta de frustrar o plano de redenção de Deus. Mas como sempre acontece na história bíblica e como acontecerá no fim dos tempos, Deus teve a última palavra e seu plano prevaleceu.
é um claro exemplo de que Deus é quem comanda. Irã nos últimos dias. A profecia de Ezequiel e o cenário atual. A história da Pérsia não termina com a rainha Éster, nem de longe. A Bíblia aponta para o seu papel crucial nos tempos finais, em um cenário que nos leva diretamente ao mundo atual, as manchetes das notícias de hoje. No livro de Ezequiel, capítulo 38, Deus revela uma profecia que atravessa os séculos, uma profecia que está prestes a se cumprir. Ouçam isto com atenção. Em Ezequiel 38, versículos 1 a 5. Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog na terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Trarei contigo a Pérsia, a Etiópia e a Líbia. Aqui está claríssimo. A Pérsia, essa nação milenar, hoje conhecida como Irã, é mencionada de forma explícita nessa coalizão de nações que se levantará e atacará Israel nos últimos dias. Esta profecia descreve um cerco mundial, uma aliança de países hostis liderada por uma figura misteriosa chamada Gog, cuja identidade é debatida entre os comentaristas, mas representa um líder formidável de uma nação ao norte de Israel, frequentemente associado à Rússia ou a um vasto bloco do norte, unidos por um ódio antigo e profundo contra o povo judeu e contra Deus. Os nomes de Ros, Meseque e Tubal também são frequentemente associados a regiões da atual Rússia e Turquia. E, de fato, quando olhamos para o cenário geopolítico atual, os paralelos são absolutamente inquietantes. O Irã, neste 2025 em que vivemos, continua sendo uma potência regional com um papel cada vez mais decisivo. Em diversas ocasiões, seus líderes expressaram posturas hostis em relação a Israel, utilizando uma linguagem que acendeu alertas em nível internacional. Essa retórica, embora não seja nova, aumentou em intensidade nos últimos anos. Por meio de alianças com grupos armados e milícias em regiões como Líbano, Gaza, Iraque e Síria, o que eles chamam de eixo de resistência, o Irã mantém uma estratégia de influência regional que gera tensão constante. Seu programa nuclear, seus mísseis de longo alcance e seus crescentes vínculos com potências como Rússia e China amplificam sua presença e poder. É uma situação que deixa o mundo em suspense. E em meio a tudo isso, a profecia de Ezequiel ganha um sentido ainda mais profundo e atual. Mas isso não é apenas geopolítica nem um mero conflito militar entre nações. É um conflito espiritual que ecoa o ódio milenar de Haman, o desafio arrogante da Babilônia, a resistência persistente contra o Deus de Israel. E o mais importante é que Ezequiel 38 não apenas prediz o ataque, mas também, e isso é o melhor, o seu desfecho inevitável. Nos versículos 18 a 23, Deus, com toda a sua autoridade, diz como responderá a essa invasão em massa. Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, haverá um grande terremoto. Chamarei a espada contra ele em todos os meus montes. Eu me engrandecerei e me santificarei. Aí está. Nenhum exército, nenhuma arma de destruição em massa, nenhuma aliança, por mais poderosa que seja, poderá resistir ao Senhor quando ele agir. O próprio Deus intervirá diretamente com terremotos, pragas, fogo e enxofre para destruir essa coalizão invasora, não apenas para proteger Israel, mas para mostrar sua glória a todas as nações do mundo. Assim como derrubou a poderosa Babilônia, como frustrou os planos genocidas de Haman, como libertou Israel repetidas vezes, Deus protegerá seu povo no momento culminante da história. O livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos promete isso com uma força tremenda. Não temas, porque eu estou contigo. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Hoje, enquanto vemos o Irã fortalecer seus arsenais, desenvolver tecnologia nuclear e ameaçar abertamente Israel, muitos ficam alarmados. E isso é normal. Mas aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que temos a Bíblia como nosso guia, sabemos que por trás das manchetes das notícias há um plano divino em andamento. O relógio profético avança sem pausa, e as promessas de Deus se cumprem com uma precisão milimétrica, sem falhar em nada. É para termos fé e confiança no que está por vir. A história do Irã na Bíblia não é um relato antigo e esquecido que não tem nada a ver com vocês. De forma alguma,
É um alerta vivo, um testemunho inegável de que Deus governa a história do mundo com mão soberana, com controle absoluto. Desde Ciro, aquele rei pagão que foi usado para libertar os judeus, até Ester, a rainha que, pela providência divina, salvou seu povo da aniquilação, passando pelas profecias de Ezequiel, que nos falam de um futuro muito próximo, a Pérsia tem sido e continuará sendo um cenário crucial onde o poder e a vontade de Deus se manifestam de forma espetacular. Vivemos em tempos cruciais. De fato, é verdade. As profecias bíblicas que pareciam distantes, que eram vistas como algo de um futuro longínquo, estão ganhando vida diante dos seus próprios olhos em um ritmo acelerado. Mas não há lugar para o medo nem para o desespero. O mesmo Deus que moveu o coração de Ciro, que protegeu Israel de Amã e Susã, que anunciou o fim da Babilônia e o cumpriu, é o mesmo que cumprirá cada uma das palavras escritas em seu livro sagrado. O destino do Irã, assim como o de todas e cada uma das nações do mundo, está firmemente em suas mãos. Ele está no controle. Por isso, convido vocês de coração a refletirem sobre tudo isso. Vocês estão preparados para os dias que virão? Vocês confiam plenamente no Deus que nunca falha, que sempre cumpre suas promessas? A Bíblia não é apenas um livro de história antiga. Ela é o guia perfeito para entender o presente caótico em que vivemos e, o mais importante, para nos prepararmos para o futuro que se aproxima. Leiam as Escrituras com avidez. Busquem o Senhor de todo o coração e descubram o plano surpreendente que Ele tem para vocês. Isso é o mais importante. E por aqui encerramos, amigos, nossa incrível jornada pelo destino bíblico do Irã. Espero de verdade, de todo o coração, que essa história tenha inspirado vocês e lançado um bom desafio, tanto quanto faz comigo toda vez que a estudo. Não se esqueçam de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, como vocês, querem desvendar essas verdades. E claro, quero saber a opinião de vocês. Escrevam nos comentários aqui embaixo. O que mais surpreendeu vocês nessa profecia? Vocês realmente acreditam que estamos vendo o seu cumprimento nos noticiários de hoje? Estou muito ansioso para ler o que vocês têm a dizer. E se ainda não estão inscritos, façam isso agora mesmo. Não pensem duas vezes. Toda semana trazemos conteúdos incríveis como este, para que vocês descubram as verdades da Bíblia e vejam o quanto elas são relevantes no nosso mundo. Ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo. Obrigado por me acompanharem nesta aventura e que o Senhor os abençoe e os guarde sempre. Nos vemos no próximo vídeo.